Fala aí, galera, aqui é o Zé que está falando. Essa aula aqui faz parte do Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre etapas do capitalismo. O que é isso? O que é o capitalismo? E como que ele se desenvolveu ao decorrer da história? Bem, a primeira etapa aqui, que eles chamam de quê? De capitalismo comercial. Ela tem início com o declínio do feudalismo, que data o século XVI, o declínio do feudalismo e o início do capitalismo. Lembre-se sempre que o feudalismo ele é o quê? O acúmulo de terras, e o capitalismo é o acúmulo de metais preciosos. Lembre esse nome. Bem, esse período ele se inicia com as expansões marítimas. O que são isso? São quando os países do oeste da Europa se lançam no mar em busca de uma nova rota para a Ásia, na verdade para fazer frente com o comércio com as cidades italianas da época, que eram Gênova e Veneza. Você se lembra disso nas aulas de história? Bem, a partir daí se encontram as novas terras, como a África e as Américas. Lembre-se que a partir do encontro de novas terras, forma-se o que se chama de colonialismo, ou seja, a formação de colônias. Qual a importância disso, pessoal? As colônias que fornecem para as suas metrópoles, ou seja, os Países Baixos, Portugal, Espanha, Inglaterra, os metais, ouro e prata. Bem, a partir daí, os países vão buscar a todo custo, cada vez mais o acúmulo de metais preciosos. Esse nomezinho é metalismo, ou seja, o acúmulo de capitais, sempre ouro e prata. Lembre-se que a riqueza dos países era medida pelo seu acúmulo de metais preciosos. Lembre-se também, um detalhe bem importante aqui pra gente, é que não se usava o assalariado. A forma de trabalho vigente aqui era a escravização, ou seja, o uso do escravo para fazer todo o trabalho para esses países, para o colonizador. E o transporte usado é o qual? É o navio. Então lembre-se da importância do navio e do escravo como mão de obra da época. Esses marcos aqui vão estabelecer o sistema econômico da época, que se chamou de mercantilismo, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então aqui, galera, vamos ver agora a segunda etapa do capitalismo, que se chamou o quê? Industrial. Esse período ele tem início com o século XVIII, com a Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra. Aí você lembra desse período aí, no caso da história, onde vai começar a se falar do quê? Do cercamento do campo, ou seja, o cercamento dos campos vai forçar a população a se concentrar nas cidades. E aí você vai ter o quê? Um intenso processo de êxodo rural que vai favorecer uma rápida urbanização. Essa população ela se concentra na cidade, gerando o quê, pessoal? Mão de obra barata e abundante. E onde abunda há o quê, pessoal? Preço barato. Então as empresas vão poder pagar pouco para o seu trabalhador. Lembre-se disso, é uma característica importante do cercamento dos campos, gerando êxodo rural, urbanização, ou seja, concentração de população nas cidades. Aí gera um detalhezinho mais importante, gente. Desculpa a gagueira que vai sair. O Marx fala sobre o conceito de mais-valia, onde esses donos de indústrias eles vão explorar esse trabalhador que está em abundância. Se ele está em abundância, ele aceita qualquer salário, porque se ele não aceitar, alguém vai aceitar. Então, o que seria mais-valia? Seria eu pagar pouco, ou seja, eu explorar esse trabalhador. Se ele produz e eu pago pouco a ele, a margem minha e lucro vai ser maior. Bem, essa população em abundância, ela fornece o quê? O que o Marx chama de exército de reserva. São os trabalhadores que inchavam as cidades inglesas em frente das fábricas, buscando o quê? Empregos, oportunidades a qualquer salário. A outra ideia aqui é que a partir daqui que você tem o início do liberalismo. Eu sei que é uma aula que nós vamos ver
mais à frente. Mas só para você entender um pouquinho, é nesse período aqui que o Estado ele vai afrouxar um pouco da sua pressão. Ele vai deixar que a economia fique um pouco mais frouxa. Nós vamos ver isso mais para frente. Bem, uma outra ideia bem interessante aqui, e falando de conceito geográfico, é a gente lembrar um pouquinho do Milton Santos. Ele fala sobre fixos e fluxos, pessoal. O que são esses fluxos, professor? É, na verdade, pessoas, capital e matéria-prima. Esses fluxos vão circular no espaço. Através do quê? Do motor a vapor. Do navio a vapor e do trem a vapor, que vão ser intensificados. Vai intensificar o quê? A fluidez. Então esse trabalhador ele sai da sua casa, que é um fixo, e vai até a sua fábrica, que é outro fixo, ou seja, ele é um fluxo que migra entre dois fixos. Então, pessoal, aqui nós temos a terceira etapa do capitalismo, que se chama financeiro monopolista. Ela tem início na segunda metade do século XIX, quando Henry Ford está no que se chama de Fordismo. Mas o que foi isso, pessoal? Muito detalhe aqui, que isso sempre está caindo no vestibular. O Fordismo é a ideia da instalação de esteiras. O Ford ele quer uma produção que controle mais o trabalhador para aumentar a sua produtividade. Então as empresas aqui elas não estavam preocupadas em uma diversidade da produção. Era uma ideia de uniformização. Então você tinha os carros, ou eram brancos ou eram pretos, mas a produção era muito mais acelerada. Sim, a produção está acelerada. Então eu preciso do quê? Eu preciso de matéria-prima. Como que eu vou ter o recurso para produzir esse carro? Eu preciso estar explorando mais. Aí vai entrar o que, pessoal? A ideia da expansão imperialista. Ou seja, os países do oeste da Europa vão explorar mais as suas colônias. Vão retirar mais recursos dela. Sim, eu tenho agora a produção, ela está sendo atendida, mas eu vou vender para quem? Eu preciso de uma expansão do meu mercado consumidor. São essas colônias aqui que vão atender a esse processo. Então lembre-se sempre que expansão do império, expansão imperialista está ligado à partilha da África. Eu sei que você sabe isso das aulas de história. Bem, a partir daqui, essas indústrias precisam do quê? De um capital, elas precisam ser financiadas. Olha aqui, a primeira parte da nossa etapa, o financeiro. Surgem aqui, ou se fortalecem aqui, a ideia dos bancos, das casas de crédito. Olha o BMG aí. Bem, o que são isso, professor? Esse capital aqui ele vai ser fornecido para a indústria, para que ela possa comprar matéria-prima, pagar o seu trabalhador ou adquirir máquinas. E isso tudo para quê? Para aumentar a produtividade. Então você lembra que esse período aqui ele ficou marcado como uma época de alta produção, de intensa produção. Bem, essas empresas elas começam a crescer de forma muito rápida e concentrar o capital. E aí você gera o quê? Um monopólio, que é a segunda parte do nosso nome aqui. Bem, esse monopólio ele aparece de várias maneiras. As quatro principais estão listadas aqui. Falar um pouquinho do cartel para vocês. O que é isso, professor? Aí você lembra desse C aqui, ó. Esse C lembra de controle de preços. Aí o nosso exemplo é a OPEP. É o que? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles vão ter o que? Um controle sobre o preço. Então o preço do barril é dado através da OPEP. A OPEP define esse preço. O outro exemplo nosso é o trucha. Aí você lembra desse Tzinho aqui, ó. Esse Tzinho de tudo. São as empresas que produzem desde a matéria-prima até o produto final. Aí você lembra da Sadia. O que a Sadia faz? Ela pega o pinto, faz crescer, mata o frango e vende para você, não é isso? Ela pega da matéria-prima até o produto final e distribuição. O holding é diferente. O holding é o quê? Eu tenho uma empresa que é a principal
e ela, através das ações, controla as outras empresas de variados ramos. O nosso exemplo aqui é a EBX, que é o que? Eike Batista Multiplica. Ela é um holding que controla a MMX, que é uma empresa da parte de mineração, a LLX, que é uma empresa da parte de logística, mas quem é o dono da MMX e da LLX? A EBX, que é o nosso holding. Então você lembra, uma empresa que controla as demais. Bem, o joint venture. O joint venture é a fusão entre empresas de países diferentes. O nosso exemplo aqui é a TK, é a empresa que é alemã, se chama ThyssenKrupp, que se fundiu com a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é brasileira, e atualmente produzem no Brasil, poluindo e destruindo uma área de Santa Cruz. Mas isso é uma outra aula. Então, pessoal, chegamos à quarta e última etapa do capitalismo, que é conhecida como informacional. Por que isso? Eu quero que você veja que a sociedade atual, ou seja, do século XXI, ela está dando uma maior valorização à informação, ou seja, ao conhecimento. Está abrindo mão das coisas materiais e valorizando mais o imaterial. Surge daí o que? A revolução técnico-científica informacional, iniciada com a terceira revolução industrial, que data por volta dos anos de 70, da década de 70. Bem, hoje em dia, pessoal, a técnica ela está diretamente ligada com a ciência, juntando-se à informação. Ou seja, eu preciso de um profissional na atualidade que não seja mais especializado. Eu preciso que ele seja qualificado, ele saiba lidar em todas as etapas do processo produtivo. Surge daí o que então? A ideia os tecnopólios. Tecnopólios, professor, o que seria isso? São os centros de formação do ser humano, do capital humano. Então, hoje em dia, eu estou preocupado com alguém que saiba desde a matéria-prima até o produto final. Eu preciso de alguém com uma alta qualificação. Essa é a dificuldade que você tem de entrar numa faculdade de peso, porque você sabe que dali você vai ser o quê? Um alto material humano, um forte material, um capital humano altamente qualificado. Surge também, pessoal, dentro dessa lógica aqui, o capital especulativo. O que seria isso? Esse capital é o capital que você não vê. Então a sua casa é especulativo? Não. A sua casa é um capital produtivo, é um bem que você toca. E o especulativo, ele está ligado à sua fé. O quanto que você acredita que uma empresa vai dar certo. Eu acredito que a Vale do Rio Doce vai dar certo. Então eu vou lá e compro as suas ações. O que são as suas ações? É o capital especulativo. Então daqui a 10 anos a Vale cresceu 100%. Então você rendeu 100% dessa empresa. Isso aqui eles chamam de smart money, ou seja, o capital esperto, o capital que você não toca. E material também. Essa última parte aqui é a valorização do conhecimento da informação. Pessoal, isso vocês estão vendo o tempo todo. A empresa hoje que tem o maior peso no mundo é a Google. O que a Google vende para você? Ela vende, na verdade, informação. E a sua rede social que você brinca? Ela vende para você informação. E você, a partir do momento que você se cadastra nela, você permite que ela use a sua informação para as empresas. Então, eu me cadastro no Facebook, eu digo que eu gosto de corrida. Uma empresa que vende tênis, ela sabe o meu perfil e ela me oferece esse produto. Então, só para finalizar, galera, sabe que hoje em dia a maior importância é o quê? A informação e o seu conhecimento.